como é que eu fazia a prova no dia da prova. No dia da prova, como é que eu fazia? É isso que eu vou falar aqui hoje, porque eu vi que vocês estão mandando mensagem aqui pra mim, gostando desse bate-papo mais longo, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como é que eu fazia a prova e como é que eu fazia a prova para ir bem no dia da prova. A primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte: não adianta ir para uma prova despreparado, certo? Não dá para ir despreparado. Você pode até ir fazer por experiência e tudo mais. Eu fiz prova despreparado por experiência, não tem problema. Mas é bom ir preparado. E essa preparação, ela tá, eu acredito que aí em 3 níveis, certo? 3 níveis de preparação para o dia da prova. O primeiro nível de preparação, que é o que todo mundo faz, é o normal, que é o nível do conhecimento. Você vai estudar para ir para a prova, e eu falo sobre isso, sobre estudo, sobre técnicas de estudo para você aprender, falo muito isso aqui no canal. Então esse é o primeiro nível. Esse eu não vou abordar aqui não. Eu vou abordar os 2 outros níveis, que para mim são muito importantes. Quais são os 2 outros níveis? O segundo nível é o nível técnico. Como você vai fazer essa prova no dia da prova, tecnicamente? O que é que eu vou fazer primeiro? O que é que eu vou fazer depois? Como é que eu vou fazer essa prova? Como eu vou fazer essa prova? E o terceiro ponto é o ponto emocional. Quais as emoções corretas e quais as emoções que podem me atrapalhar nesse momento que é fazer a prova, tá? Então, o primeiro, já tem muita coisa aqui no canal que é em relação ao conteúdo em si e ao estudo, não tem muito o que falar sobre isso, a pessoa vai estudar, né? E eu queria falar sobre esses 2 outros tópicos, 2 outros níveis, que é a técnica e o aspecto emocional. Começando pelo aspecto de técnica, tá? Vamos começar pela técnica. O que é que eu fazia quando chegava no dia da prova? Eu ia lá, tava preparado, né? Me preparava para aquela prova. No dia anterior, geralmente eu não estudava, eu não gostava de estudar no dia anterior, porque para ficar mais calmo, para não entrar naquela pilha porque o dia anterior não vai resolver. A realidade é essa. A realidade é que se você não fez um estudo correto, estratégico, bem estruturado nos meses anteriores, dificilmente na véspera da prova você vai fazer alguma coisa que vai resolver, tá? Não vai ser isso que vai resolver. E o pior, me deixava estressado, preocupado. Então eu não estudava na véspera da prova. Inclusive minha mãe dizia: meu filho, estude aqui na véspera, pode cair alguma coisa que você pegue. Ela me dizia isso como mãe, mas na prática eu nunca fiz. Quer dizer, fiz, mas quando fiz, cheguei na prova já mais estressado e não era uma coisa que eu gostava muito, então eu achava que não valia o custo-benefício. E aí quando eu chegava no dia da prova, era o seguinte: eu dormia mais cedo, tranquilo, eu acredito que isso você já sabe, dormia mais cedo, me preparava para chegar no dia da prova descansado. E aí ao entrar na prova, eu tinha uma estratégia para enfrentar essa prova. Eu tinha uma estratégia. E como é que eu enfrentava essa prova? Primeira coisa, dava uma olhada geral nas matérias e nas questões. Então eu folheava as páginas para ver, bom, as matérias que eu estudei do edital estão aqui, quais os assuntos que vão ser cobrados. Então, geralmente no início de cada item tem aqui assunto tal. Em direito penal tinha ação penal, inquérito, aí eu ia para civil e tinha contratos, e não sei o que. Eu já tinha ideia das matérias eu já sabia, né, que está no edital, mas dos assuntos que seriam cobrados naquela prova. Então eu gastava aí uns 10 minutinhos só para tomar aquele contato inicial, saber o que é que vinha na prova, entendeu? Eu não virava cada questão, era uma surpresa, ai meu Deus, esse assunto agora, não, eu já tinha uma ideia. Por quê? Porque eu já dei uma folheada na prova. Então depois dessa folheada, eu já tinha aquela noção de todos os assuntos que iam ser cobrados naquela prova. E isso é bom por quê? Isso é bom porque a nossa mente, quando já estudou esses assuntos, ela começa a trabalhar em prol daquilo. Ela já começa a trabalhar em prol daquilo. Então, essa ideia inicial era muito boa. E aí, o que é que eu fazia? Eu ia
questão por questão, tá? Você pode começar pela matéria que você tem mais facilidade. Eu começava pela matéria que eu tinha mais facilidade. Algumas vezes eu começava mesmo do começo, da primeira questão até a última questão, sem problema nenhum. Mas na maioria das vezes eu começava por matérias que eu tinha mais facilidade, porque eu pegava mais confiança, tá? Então vamos dizer que eu peguei a matéria que eu tenho mais facilidade e vou começar dali. E aí o que é que eu fazia? Eu não estava preocupado em já marcar a resposta certa. Eu estava muito mais preocupado nesse primeiro momento em eliminar as erradas. Isso eu estou falando numa prova de ABCDE, de múltipla escolha. Tem questões que tem provas que são certo e errado, e aí tudo bem, aí já é outra estratégia. Mas eu estou falando inicialmente aqui para questões de ABCDE, certo? Múltipla escolha. E aí o que acontece? Vamos dizer que na primeira questão eu estou em dúvida de 2, mas eu já consegui eliminar 3. Na segunda questão eu marquei, eu acertei, eu sabia qual era a resposta corretamente. Eu vou lá e marco, já deixava marcado de lápis. E aí ia para a terceira, quarta, quinta e ia fazendo a prova toda assim. Como eu não estava preocupado em logo num primeiro momento marcar a resposta correta, eu acabava a prova muito rápido. Por quê? Porque se eu tinha certeza que estava errado, eu eliminava. Se eu não tinha certeza qual era certa, eu deixava lá aquelas 2, 3, tudo bem, ficava lá, tá? Mas quando eu acabava essa prova, eu já tinha feito aí algo em torno de 40% dessa prova. 40% eu já tinha marcado a resposta que eu considerava correta. Tinha uma parte, uns outros aí 30% que eu estava em dúvida de 2 questões, e uns outros 40 com 30, ainda falta ainda uns outros 30% que eu estava em dúvida de 3 ou mais questões, tá? Mas eu já tinha ali umas 40 praticamente garantidas, né? Umas 40 questões, 30, entre 30 e 40 questões. Dependia do concurso, depende do meu nível, vai depender do seu também. E aí o que é que acontecia? Praticamente a prova estava feita, estava pronta. E eu gastava aí em torno de 1h30 a 2 horas. Uma prova tem em torno de 4 horas, né? Então vamos dizer que eu gastasse 1h30, 1h40, com aqueles 10 minutos iniciais, 1h50, eu já gastei aí umas 2 horas, tá? 2 horas. A prova geralmente tem 4 a 5 horas, tá? Vou calcular 4, na pior das hipóteses. E aí, nessas 2 horas, nos primeiros 10 minutos, como eu já disse, fazia uma visão geral. 1h50, entre 1h30 e 1h50, eu respondia tudo que estava errado, já marcava que eu tinha certeza que estava certo. E aí eu voltava para as questões que eu estava em dúvida, que agora eu tenho que marcar. E aí eu gastava mais 1 hora nas questões que eu estava em dúvida. Só o fato de naquele primeiro momento eu não ter marcado a resposta já correta, o que eu estava em dúvida, ter deixado lá, a mente ela vai trabalhando, ela vai ajudando você. Ela precisa de um tempo, ela precisa pensar, assim, inconscientemente você vai pensando sobre isso, só que você não sabe. E aí eu voltava. Quando eu voltava, eu já tinha uma maior facilidade. Então assim, em 2 que eu estava em dúvida, eu pensava, olhava novamente, pensava, não, mas é isso aqui, e ia marcando, tá? Ia marcando. Quando eu não tinha ideia mesmo realmente das 2, eu continuava deixando lá e juntava com as outras que realmente eu não tinha ideia nenhuma. E a partir daí eu já tinha aí em torno de uns 60%, 70% na prova. E eu vou repetir, depende do concurso, tá? Tem concurso que isso era bem maior, tem concurso que isso era bem menor. Por exemplo, concurso para tribunais que eu fiz, esse nível já era bem mais alto. Concurso para defensoria já era bem mais baixo, porque a nota de corte é diferente. Então isso vai variar, mas eu estou falando de uma forma geral. E aí o que acontece? Ainda faltava aí 1 hora. Com essa 1 hora que faltava, eu tinha que deixar no mínimo uns 30, 40 minutos para marcar. Eu deixava no mínimo 30, 40 minutos para marcar as questões no gabarito, tá? Só que aí vinham faltar as questões que realmente eu estava em dúvida e não sabia para onde ia. E nessas que eu estava em dúvida entre 3 itens, 2 itens, e realmente eu não fazia ideia nenhuma, o que é que acontecia? Eu tinha que chutar. E para isso eu utilizava técnicas de chute. Isso eu posso falar em outro vídeo para você. Então, essencialmente, o que é que eu fazia no dia da prova? Eu me preocupava com uma pré-leitura para entender quais eram os temas. Depois,
tudo que estava errado eu eliminava e já marcava o que eu tinha certeza, e depois eu voltava para a prova, o que eu estava em dúvida eu tentava achar a resposta correta. Se eu não achasse de jeito nenhum, não tivesse ideia nenhuma, eu ia para as técnicas de chute, tá? Era essa a perspectiva, e isso me deu ótimos resultados no dia da prova, porque ainda sobrava tempo para marcar com calma. Eu já vi muitos alunos meus que quando entram nas minhas turmas, dizem assim: Gerson, eu perdi muito na hora de marcar. Eu estava bem preparado, mas na hora de marcar já não dava mais tempo. Eu usei todo o meu tempo para achar as melhores respostas. E aí, perdeu muito tempo. E na hora de marcar o gabarito, marcou nervoso, marcou ansioso. E aí começa a errar, tá? Então você não pode dar margem para ficar nervoso na hora de marcar o gabarito. E aí eu posso entrar no outro ponto, no aspecto emocional. Eu fazia tudo isso, toda essa preparação, porque na hora de marcar o gabarito, ou na hora que eu estava fazendo uma prova subjetiva que eu precisava escrever, minha mão suava. Eu ficava, apesar da minha família, o pessoal achar que eu sou uma pessoa muito tranquila, e sou realmente tranquilo, na hora da prova, aquele é o concurso da sua vida. Então é uma pressão muito grande. Então, se é uma pressão muito grande naquele dia, em um dia, porque sua vida se resolve em um dia, ou alguns dias, a depender se o concurso tem mais de uma fase, você precisa estar bem emocionalmente. E você só está bem emocionalmente se você já fez várias questões em casa. Esse é o primeiro ponto. Esse é o terceiro aspecto, né? O terceiro nível de preparação, né? Então, você ter feito várias questões em casa. Segundo ponto, você já ter feito outras provas por experiência. E aí entra aquele aspecto, mesmo que você não esteja preparado, vá fazer provas só para entender como é que é a sistemática, para entender como é que é o dia, a véspera, todo esse funcionamento. Isso reduz muito. Terceiro, não ter e não procurar e se afastar de problemas emocionais, familiares, de relacionamento. Então, semanas antes da prova, eu não brigava com Marcela, eu não tinha. O que ela dissesse estava certo. Por quê? Porque eu não queria me envolver em problemas emocionais naquele período da prova, porque eu sabia que isso ia me atrapalhar. E outra, no dia da prova, você ainda pode ter, no meu caso, eu disse, minha mão ficava suada, né? Porque na hora de marcar o gabarito, na hora de fazer uma questão dissertativa. Por quê? Porque é normal, isso pode acontecer. Aconteceu comigo. Só que a gente precisa e deve utilizar estratégias para ter controle emocional. E essas são umas que eu falei. Existem outras estratégias, mas para o dia da prova, principalmente, você colocar essas que eu falei. E também você no dia da prova, toda vez que isso você pode fazer com você, toda vez que eu ficava preocupado, me emocionava e tudo mais, eu parava, fechava os olhos e me imaginava saindo daquele ambiente, indo para outro local, ou então eu pedia para sair, ir no banheiro, lavava o rosto e voltava e fazia esse exercício mental de fechar os olhos e pensar eu saindo da prova, indo para casa. Isso me ajudava muito. Então, resumindo aqui, para fazer uma prova de concurso, a gente precisa de um aspecto de estudo, certo? É o primeiro nível da preparação. Um segundo nível da preparação, aspecto técnico, como é que eu vou enfrentar essa prova, eu já disse. E o terceiro nível de preparação, nível emocional, como é que eu não vou me descontrolar emocionalmente. E eu não falo, não é um descontrole, não é um absurdo, né? É um descontrole em que você perde o chão no dia da prova e vai bem. Então, esses foram os 3 temas que eu abordei. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você e que te ajude realmente no dia que você for fazer a prova. Se você quiser avançar mais em concurso, eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo. Você clica, se cadastra e eu já mando meu livro digital gratuito de estratégia para concurso para você. No mais, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo para a gente bater um papo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.